Olha, meus irmãos, seria cômico se não fosse trágico. Sério, mano. O nosso líder maior, o Molusco, é tão cachaceiro, que ele tá colocando mais álcool até na gasolina, meu irmão. É um infeliz. Ele quer colocar 35% de álcool na gasolina, mano. Só rindo pra não chorar. Parece piada, né? Parece brincadeira, mas ninguém tá pensando nos reais efeitos disso. Eu, como proprietário de carro antigo, carro velho, por exemplo, o nosso Vectra é ano 99. Ele é um carro que anda apenas com gasolina. Uma Twister, uma CG Titan mais antiguinha, daquelas que só andam com gasolina. Você tá ferrado, meu amigo. Literalmente você tá ferrado. O Molusco vai meter 35% de etanol, álcool, na tua gasolina. Eu acho que ele tá pensando que a gente é como ele, né? Provavelmente quando não acha um boteco aberto, vai no tanque do carro e bebe, né? Eu acho que ele pensa que é isso. Que tinha uns cachaceiros, meus irmãos, nas antigas, e quem já é das antigas sabe, né? Os caras levavam açúcar e colocavam, meu irmão, e bebia, né? Num vício tão grande ali de consumir alguma bebida alcoólica. Quando não tinha, fazia isso. Depois iam passar mal nos hospitais, né? Então, meus irmãos, o que é que isso significa na prática, no teu dia a dia, né? Você que não vai consumir o combustível. Você que vai usar para se locomover, para se mover no seu automóvel. Se você já tiver procurado aí, ou se você é uma pessoa experiente, a bomba de combustível vai para o saco, logo, porque o álcool é um combustível muito mais contaminado. Muitos dos componentes que montam esse veículo não foram adaptados para isso, não esperavam receber essa quantidade tão grande de álcool. O carro que é só a álcool, a moto que é flex, o carro que é flex, ele já tem os componentes, muitos feitos para resistir a isso. É outro material, não são iguais. Então, na prática, o cara do amor vai retirar todos os carros antigos do mercado. Porque esses carros não tem como se adaptar. Se você sonhava com uma Opala, né, uma Caravan, um Fusquinha, esses carros não vão conseguir se adaptar. Eles vão viver dando problema, vai quebrar o tempo todo. Você até anda, né? Mas você não vai mais ter como usar eles no dia a dia. Porque quanto mais você abastece, mais você danifica o conjunto. Não é nem questão de você ter menos autonomia. Tem esse lado também que a gente já explicou em outros vídeos. Com essa mistura maior de álcool, o álcool roda menos. Você vai mais vezes no posto de gasolina para rodar aquela quilometragem, vai pagar muito mais caro. Então, fora isso, né, o cara que disser, não, mas eu estou disposto a pagar, pelo menos eu vou no meu Fusquinha, que era o carro que eu herdei do meu avô, do meu pai, etc. Você não vai conseguir. Cada vez que você abastecer esse carro, cada vez que você gastar essa gasol, né, você vai literalmente estar danificando o conjunto, com chance até de perder o conjunto. Então é isso que vai acontecer. Esses caras estão comemorando aqui, eu tô no site do PT na câmera, dá uma olhada aí, ó. Matéria de 13/3/2024, e eles têm a cara de pau de dizer o seguinte, ó. PT vota a favor dos combustíveis do futuro e destaca compromisso do governo do Molusco à transição energética. Então veja bem, o Brasil tá saindo na frente, certo, de outros países. Isso aqui é uma questão global. Só que, como eu falei pra vocês, quem diz que esquerda e direita trabalham da mesma maneira é canalha ou muito ignorante. Os caras servem ao mesmo sistema, mas tem maneiras diferentes de fazer isso. Pode ter certeza que o Bolsonaro não iria fazer isso aqui se fosse ele que tivesse aí. A exigência lá de fora já foi pedida. Não importa quem esteja, eles exigem isso aqui. Mas tem um cara que implementa imediatamente, que esse cara é o Molusco, e tem um outro que fica empurrando com a barriga para dar mais tempo ao povo, pelo menos de se adaptar. Então é essa a diferença. Eu não acredito em salvadores, não acho que o Trump vai salvar o Brasil. Eu acho que o Trump tem interesses no Brasil que são menos letais do que o Xi Jinping, por exemplo. Então eu coloco isso aqui de caras limpas, perdo o apoio de bolsonaristas, perdo o apoio de esquerdistas, porque o povo quer que você vista a sua própria cara, né? Faça de uma bandeira uma máscara e comece a defender aquilo ali, acima do raciocínio. Eu não faço isso, nunca farei. E se é pra gente perder o canal, a gente perde, não tem problema. Aí o seguinte, ó, tá aqui, ó, com o voto da bancada do PT, não foi só o PT, também outras pessoas que se dizem de direita também votaram isso. E é o que a gente fica muito triste, realmente, você vê que o povo não tem defesa. O plenário da Câmara aprovou na noite da quarta-feira, dia 13, até o dia também é simbólico, veja, dia 13, né? Ou seja, vai dar ruim para todo mundo. O 13, embora muitos não saibam, ele tem uma carga negativa muito grande. Nós tínhamos um vídeo muito bom falando sobre a numerologia, não é por acaso que o PT usa o 13, não é por acaso que existe a sexta-feira 13,
muitos espíritos, muitas entidades demoníacas diretas do inferno eram invocadas nessas datas. E ao contrário da narrativa hoje, a narrativa moderna, não tem número ruim, não tem data ruim, tem sim. Essas entidades eram invocadas nesse dia especificamente porque acreditava-se que era mais fácil o contato com eles. Tem toda uma força trabalhando e ela fica mais forte em determinadas datas. Então o dia 13 ele tem uma carga negativa, ele facilita isso. Principalmente quando cai na sexta-feira, pelo menos era assim que os antigos acreditavam. Eu relato isso inclusive no meu diário, né? Então esse tipo de conhecimento ele foi distorcido para que as pessoas achem, né, que essas datas que eles preservaram até hoje, né, não tenha mais aquele tom negativo, que as pessoas tinham medo, se cuidavam nesses dias, oravam mais. Elas querem que as pessoas continuem agindo como gado, normalmente. Acham que é brincadeira. E hoje o que é que você tem? Você tem Dia das Bruxas, né? E hoje o que é que você tem como consequência? O Dia das Bruxas, por exemplo, sendo comemorado aqui no Brasil, crianças se vestindo de entidades e os pais achando lindo isso aí, né? Uma homenagem a essas entidades e acham lindo isso aí. Mas as pessoas ignoram, acham que é tudo bobagem. Ignorando ou não, existem essas pessoas amantes dessas crenças e estão praticando isso até hoje. Então, o dia 13, a quarta-feira, dia 13, é simbólica, é espiritual. E eles colocaram essa data aqui para ferrar literalmente com os brasileiros, aumentar a divisão, porque aquele carinha que só tem a condição de ter o carrinho mais antigo, um carrinho a carburador, um carrinho com injeção mais antiga, ele não vai conseguir se adaptar a isso e esses carros sairão de circulação pela quantidade de defeitos que eles vão dar. As pessoas não vão ter como rodar mais, então vai ter menos carros nas ruas, você pode ter certeza disso. Então quem pode pagar e é egoísta vai dizer que bom, né? Pelo menos é menos latas velhas, é mais espaço para a gente rodar. E a pessoa que pensa no próximo vai ficar extremamente triste. O projeto de lei PL 528/20 dos combustíveis do futuro, que cria programas nacionais de diesel verde, de combustíveis sustentáveis para a aviação e de biometano, além de aumentar a mistura de etanol e de biodiesel a gasolina e ao diesel, respectivamente, a proposta é o compromisso do governo Molusco com a transição energética e mostra o esforço que estamos fazendo na questão do hidrogênio verde, afirmou o líder, deputado José Guimarães. Agora olha só. Você vê direto, né? O Celso Russomano faz um belo trabalho aí, defendendo o direito do consumidor. O problema é que esses caras só vão em cima de quem é pequenininho. Só bota pra gerar, chama a polícia, leva pra delegacia, faz aquela palhaçada, porque passa a ser uma palhaçada. Gente pequena, né? Eu posso dar 2 exemplos pra vocês e olha que eu não sou nenhum especialista em nada. Eu sou só um curioso, alguém como você que tá assistindo esse vídeo. Mas eu estudo, né? Eu sou curioso. Para você homologar algum produto, né, legalizar esse produto, a venda dele no Brasil, esse produto tem que trabalhar com as normas do país, o que é legalizado no país. Por exemplo, um eletrodoméstico. Você quando liga ele na tomada, né, se aqui trabalha com o quê? 110 e 220, o aparelho não pode vir trabalhando com 150, com 270, com 300, ele tem que vir trabalhando ou 110 ou 220, que é a energia que se tem no país. A mesma coisa os carros. Quando você compra um carro, né, uma BMW nova, zerada agora, né, você paga 400, 700 mil numa BMW zero. Beleza, quando você levar ela para o posto de gasolina, ela tem que trabalhar bem com o combustível que lá tem. Eles não podem dizer, não, você botou esse combustível aí, o combustível é legalizado. Das duas, uma, ou a BMW está errada ou o governo. O governo nunca está errado, porque ele cria a lei. Então, se ele legalizou esses carros têm por obrigação de se adaptar ao combustível que é vendido no posto. Resumindo, todos esses carros que estão sendo vendidos em 2024, que são só gasolina, eles estão fora do padrão. Eles vão se danificar por esse número alto de álcool, 35%, dentro da própria gasolina. Você está entendendo o BO aí como é grande, meus irmãos? O segundo exemplo que eu dou, né, que infringe o Código do Consumidor, é a compra condicionada. Você não pode ser obrigado ao comprar um produto ter que levar outro. Não pode existir essa venda condicionada. E o governo está fazendo isso. Veja, existe um produto chamado gasolina e existe outro produto chamado etanol. Se eu quiser o etanol, eu vou na bomba de etanol e coloco. Se eu quiser a gasolina, eu vou na bomba de gasolina e coloco. O governo está forçando você a pagar por um produto e levar o outro no meio. Ele está colocando 35% de combustível. Mas é pelo meio ambiente, é para salvar o planeta. Se eles quisessem de fato salvar o planeta, já começava, né? Eles não permitindo que as prefeituras sujassem os rios. Ora, boa parte do saneamento básico despeja nos rios. Isso é legalizado, você não vê
nenhum prefeito, nenhum governador sendo impeachmentado por conta disso. Então já começa por aí. Fora as licenças que eles dão para desmatar, né? As queimadas que estão acontecendo, eles não estão nem aí. Então se eu for citar aqui cada coisa que acontece que prova que esses caras não estão nem aí pro meio ambiente, né? A gente passava aqui boas horas conversando, né? Só citando. Então não é pelo meio ambiente, isso aqui é uma questão de quem paga. Quem paga manda, né? E tem um setor aqui que vai lucrar muito, né? O setor verde vai lucrar muito com isso aqui. Afinal, a cana-de-açúcar ela serve para fazer o açúcar e serve para fazer também o álcool, né? Parece ter outras fontes também, mas enfim, essa é a principal. Então, se eu fosse da agro, eu estaria muito feliz com isso aqui, né? Estaria extremamente feliz. E o povo não percebe. Aí eles continuam falando aqui, ó, o seguinte, ó, o líder explicou com base no texto aprovado que segue para a apreciação do Senado é o PL 4516/23, enviado pelo próprio Molusco. Agora veja, o Molusco não consegue nem falar bem, ele tem dificuldade para falar. Você acha que ele teria capacidade de propor e pensar em um projeto como esse? Lógico que não. Isso aqui é lá de fora, é o que doutor Enéas, doutor Batista Vidal, Adriano Benayon já denunciou. Nós temos uma liderança lá de fora, interesses lá de fora, que chega para esses analfabetos, como o Molusco, e diz, olha, faz isso aqui. E o cara simplesmente faz. Ele não bolou isso aí ele próprio. Isso vem lá de fora. São ordens vindas lá de fora. Ao nosso projeto foram apensadas outras propostas já em tramitação na casa. E o relatório que o deputado Arnaldo Jardim, da Cidadania, apresentou é o resultado de uma negociação que fizemos com o governo, com a Casa Civil e com todos os líderes. Frisou, ou seja, soltaram muita grana, né, para os caras aqui. Guimarães disse ainda, o texto foi construído a 4 mãos e significa uma grande conquista para o país, porque ele começa a regulamentar e dar sinais positivos para o mundo e para o Brasil de que este Congresso e o Molusco trabalham fortemente para a transição energética. Então, assim, é um absurdo. Eles falam aqui, né, comemoram isso aqui como se fosse uma grande vitória na Copa do Mundo, né, o pessoal do PT todo, junto com eles, votaram a favor disso aqui. E ninguém, nesse momento, se preocupou, né? Com aquele pedreiro que conseguiu comprar um Cadete que ele sonhava quando era jovem, né? E hoje o carro tá com um preço acessível, ele comprou. O carinha que tem um Cossinha, né? Viaja com a família dele pra praia só no final de semana. O carinha que roda dentro dos sítios com uma CGzinha atrasada, né? Ninguém tá preocupado com esse cara, não. Esse cara agora tá ferrado, ele não vai conseguir, repito, ter esses veículos pela quantidade de problemas que eles vão ter. E ninguém tá nem aí. Afinal de contas, a população só se preocupa com a sua própria classe. Lembra do que eu falei? Né? O cara cria uma lei pra levar os caras que estão trabalhando de Uber. Aí o cara diz, eu não trabalho de Uber, então o problema é dos Uber. Aí cria outra pra levar os caras que trabalham no restaurante. Então eu não como em restaurante, então que se dane. E assim chega a vez dele. E quando chega a vez dele, aí ele diz que é absurdo. Ninguém vai fazer nada. Ele próprio não fez. Então, meu irmão, o maior problema do Brasil não é que vem essas propostas, mas é como a população recebe. O povo não tá nem aí. Vão acabar com a autonomia dos carros, vão destruir literalmente os carros, né? Principalmente esses que têm carros mais antigos ou importados, mas ninguém tá nem aí. O cara que tem um Flex diz, é bom que valoriza o meu. Jura você, meu irmão, que tem gente pensando isso. É bom que valoriza o meu. Agora todo mundo só vai querer Flex. Para de vender essas porcarias aí, só a gasolina. O pessoal enxerga assim. Ele não entende que o próprio carro flex dele também vai ter mais manutenção, vai rodar menos, tá nem aí. E aí, como eu ia dizendo a vocês, o caso do Celso Russomano, o governo tá forçando você a comprar um produto e levar outro. Isso aí é inconstitucional, não poderia passar. Cadê o cara fazer nada? Nem tenta, muito pelo contrário, deve ter sido um dos que votaram. Eu não tenho a lista inteira aqui, não consegui achar, até procurei. Se alguém achar a lista dos caras que traíram o Brasil, né, aprovando esse projeto, os deputados, por favor me mande que eu faço questão de fazer outro vídeo aqui, né? Eu posso até mostrar os meus carros aqui em casa para vocês, explicar um pouquinho de manutenção. E do lado eu vou passando todos os nomes dos caras que traíram o seu voto, traíram a sua confiança. Porque pode ter certeza que teve muita gente de direita, que se diz de direita, que traiu o brasileiro, né? Inclusive eu estranhei muito alguns canais de deputados que eu sigo aqui, né? Eu não vi nenhum falando sobre isso, né? Então provavelmente fizeram alguma negociata, né? Espero que não, espero que eu esteja errado. Enfim, meus irmãos, olha, a coisa tá muito terrível. Cada vez fica mais claro que a solução para o Brasil é o aeroporto mais próximo.